Oi, meu nome é Ricardo Iose, eu sou confeiteiro e hoje nós estamos aqui para fazer duas receitas, uma de bem casado tradicional e uma de bem casado de castanha do Pará, também conhecida como castanha do Brasil. E os ingredientes são uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de ovos. Então, para a gente começar, a gente vai bater os ovos e um dos segredos do bem casado de qualquer receita que tenha bolo é que os ovos estejam em temperatura ambiente e a gente bate até dobrar de volume aproximadamente. Enquanto os ovos estão espumando, a gente vai polvilhando aos poucos o açúcar e aí ele vai montando todo o volume de ovos que ele faz ao final. Quanto mais tempo os ovos baterem, mais espumados eles vão ficar e menos cheiro de ovo, obviamente, o bem casado vai ter. Agora já dobrou de volume, então a gente vai adicionar a farinha. Aos poucos, que é para não formar grumo, e a gente usa um fouet para mexer com calma, para não desestruturar os ovos, tá bom? Sempre passando bastante o fouet embaixo, para tirar qualquer farinha que esteja ali. E a gente vai juntando aos poucos. E a massa vai ficando uniforme. Então aqui nós temos a textura da massa pronta, já com a farinha, todos os ingredientes adicionados. Nós vamos agora à receita do bem casado de castanha do Pará. E o modo de fazer dele é um pouquinho diferente do bem casado tradicional. Então a gente vai primeiro bater as claras em neve. E agora a gente vai fazer o resto. Então colocamos a gema, ligamos a batedeira e vamos juntando aos poucos o açúcar novamente. Então agora nós temos as gemas e o açúcar batido, estão bem claros já. E a gente adiciona a farinha de trigo, também aos poucos. E a gente já pode também adicionar as castanhas e misturar tudo junto. Com os ingredientes quase todos já misturados, a gente adiciona, e sempre por último, as claras em neve aos poucos. E é aos poucos para evitar que ela perca a estrutura do aerado. Então aqui já temos a massa do bem casado de castanha do Pará pronta. Vamos então colocar a massa num saquinho de freezer, aquele que a gente compra no supermercado comum. E daqui ela vai para a forminha. Não precisa encher muito, ele acaba de se espalhar no forno. Só tomar cuidado para a gente usar a mesma quantidade de massa aproximadamente em cada forminha, para depois conseguir fazer os pares dos bem casados. Pronto, agora a massa já está na forminha, é só a gente colocar na forma e levar para o forno. Lembrando que são apenas 10 minutos. Então aqui nós vamos fazer a baba de moça, que é o recheio que eu estou usando para o bem casado de castanha do Pará. Ela não é exatamente uma baba de moça tradicional, porque eu uso leite condensado. Ela fica um pouco mais leve, um pouco mais aerada do que a baba de moça tradicional. Aí a gente põe no fogo baixo e cozinha como para brigadeiro. Quando tiver aquele traço no meio da panela, a gente desliga, esfria e espera para usar para o recheio. É só isso. Bom, o bem casado agora já assou. Vale lembrar que é sempre bom dar uma olhadinha. Ele tem que estar um pouquinho corado. Cuidado para não passar do ponto, porque a massa é bem baixinha. Já esfriou, já desenformamos, então agora a gente vai rechear e passar calda. Você recheia ele bem no meio, porque a hora que a gente for tampar, ele acaba se espalhando. Os bem casados agora estão recheados, então vamos finalizar com a calda. Água e açúcar a gente mistura e passa nos bem casados. E só misturar, a calda não vai ao fogo. Parece pouca água,
A calda realmente fica grossa, mas é o suficiente. Já está misturado. Ela fica numa consistência de um mingau ralinho. Vem com a calda bem no meio, que é para não ficar uma parte de bem casado muito doce e a outra sem calda nenhuma. E agora ele já está pronto. A gente deixa ele secar de um dia para o outro. Agora a gente vai embrulhar os bem casados. Eu uso uma medida de 18 por 18 para o papel de fora e para o plástico eu uso mais ou menos 15 por 12. Depende sempre do tamanho do seu bem casado. O bem casado secou por 12 horas. A gente vem com uma espátula mais firme porque ele continua macio. E a gente pega o bem casado, coloca no centro. Aí aqui a gente dobra do plástico e a dobra do papel crepom. Então a gente faz uma volta e aqui a gente embrulha como presente. Normalmente a gente embrulha. Faz um Vzinho desse lado, um do outro lado e vira. Pronto, ele está embrulhado. E agora a gente vai colocar fita. Fita eu uso ou a número 0 ou a número 1, 45 centímetros. Centraliza a fita e dá o lacinho. Pronto, bem casado embrulhado. E aqui nós temos os dois bem casados, o tradicional e o de castanha do Pará. Espero que vocês tenham gostado.